e porque esclarecidos, consolados. Façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, com esta prece e com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje. Um voto de paz para quem se encontra em aflição. Antes de iniciarmos a nossa conversa aqui com vocês, nós temos um aviso. No dia 22 de dezembro, vai ser encenada aqui uma peça espírita, claro, sobre espiritismo, o que é e o que não é. Está sendo despacho de Iemanjá. Não parece? Mas é uma cesta de Natal, viu? Bom, então nós vamos ter no dia 22 essa peça. Vai ser encenada aqui mesmo, nesse palco. E no dia 19 vai ter um festival de sorvete e de pipoca para as crianças. Vai ter até um grupo chamado Cri-Cri, de animação. E ainda no dia 19, depois do festival, nós vamos ter uma confraternização. Nós vamos nos confraternizar. Então vocês estão convidados. Dia 19, sábado, às 19 horas. Justamente após o festival do sorvete da pipoca. Peça de quê? É uma peça infantil, né? O quê? As bruxas são mais. São mais. Tanto é bruxa. Então, nós vamos ter no dia 19 esse encontro. E dia 22, o Espiritismo, o que é e o que não é. 22 agora de dezembro, às 20 horas. E vai ter outra peça, Pedra no Lago, com a estreia prevista para abril de 99 ou março. Março ou abril. Ambas são de autoria de Lúcia Loureiro. Então, a de março ou abril vai ser Pedra no Lago. A peça já foi encenada até fora daqui da Bahia. E a outra peça é Espiritismo, que é o que não é. A gente tirar algumas dúvidas a respeito da doutrina espírita. E tem muita gente aí, muito sabida, e que fica dizendo que Espiritismo é macumba, né? É candomblé, que aqui tem vela, tem trabalho, passa banho de folha, não é? Aqui nem folha de zinco a gente passa. Devia passar para esse povo que fica falando besteira, né? Então aqui vocês estão vendo vela. Aqui tem quantas velas tem ali? Né? Olha quantas velas tem ali. Vocês veem aqui despacho, nós passamos banho de folha, velas, não vê nada. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que se respeita, é uma ciência. Surgiu no primeiro mundo e veio para esse terceiro mundo. O problema dela foi esse. Surgiu em Paris, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril. Então, é a doutrina de primeiro mundo.
e até elitista. Mas você sabe que nós somos brasileiros, e brasileiro é expert em coisa nenhuma. Ele quer saber tudo e não sabe nada. Agora, ele entende de carnaval, de tchan, não é? Não é isso? Futebol, né? E coisas semelhantes. Fora daí fica difícil. Então é preciso que se estude a doutrina para dizer assim, bom, ela é boa ou não, ela é científica ou não, certo? Eu já estou cansado de pessoas que vêm aqui, ou pessoas que vão lá na livraria e dizem, meus familiares não acreditam nessas coisas, não é? Depreciam, não é? Essas coisas. Parece até que esse pessoal é inteligente, é sabido, conhece tudo, e nós aqui somos débeis mentais, né? Estamos enganando vocês, estamos nos enganando, estamos falando uma opção de besteira aqui, os médios todos estão fingindo, são todos farsantes, mentirosos, não é isso? Não parece? E o pessoal aí fora sabido, que maravilha, não é? Inteligentes. Agora aqui não, aqui só tem pessoas com problemas. Nós, não é assim não. A coisa é muito mais séria do que sonha a vã filosofia desse pessoal. Nós precisamos então divulgar a doutrina. Por isso que nós estamos levando aqui à cena essas peças. Principalmente o espiritismo que é e o que não é, que vai elucidar, vai esclarecer muita coisa. Principalmente essa questão de as pessoas pensarem que nós aqui temos atabaques, nos vestimos de branco e aí por diante. É essa a ideia que ainda prevalece a despeito da divulgação que se vem fazendo na televisão. Em várias oportunidades. A Rede Globo me apresentou na sexta-feira um programa com fundo assim paranormal, um pouco limitado, diga-se de passagem, mas de qualquer maneira muito significativo, chamando a atenção dos telespectadores para os fenômenos paranormais ou parapsicológicos, que na verdade são fenômenos espíritas. Esses fenômenos são provocados pelos espíritos, né, às expensas da faculdade mediúnica de pessoas, né, que estão perto ou então deliberadamente trabalhadas para provocar tais fenômenos. Que há fenômenos que são naturais, espontâneos, e fenômenos que são provocados através de um trabalho de laboratório. Isso, a história do Espiritismo registra, né, foi uma série de fenômenos levados a efeito, tanto na Europa como nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Muitos fenômenos foram obtidos aqui em Uberaba, aliás, em São Leopoldo, com Chico Xavier. Chico Xavier, no início, materializava espíritos. Teve também o Peixotinho, um grande médium chamado Peixotinho, que também materializou o espírito mais, para mim, o espírito mais bonito que já se materializou na face da Terra. Muito mais do que Kate King. Foi um espírito de uma jovem, Ana, o nome dela, mas linda. Agora só apareceu o rosto, porque o ectoplasma não deu para formar o corpo. É uma fotografia rara desse espírito de Ana, espírito belíssimo mesmo, uma moça muito bonita, que até hoje ninguém sabe quem foi, não há registro, mas se sabe que ali estava um espírito materializado. Então esses fenômenos, esses acontecimentos deveriam estar sendo divulgados, mostrar na televisão, aprofundar muito mais do que o que a Globo fez sexta-feira.
há uma série de fenômenos extraordinários. E não mostrar apenas o fenômeno, mas explicar. Levar ao telespectador uma explicação racional, lógica, científica do fenômeno. Agora, encarar o fenômeno por si só é válido, mas deveria também focalizar o aspecto ético da questão. Porque focalizar o fenômeno, tudo bem, ali está um espírito materializado. Mas quando se põe na televisão um espírito materializado, ali deveria estar sendo levada em consideração a problemática da existência. Se o espírito se materializa, é porque ele sobrevive à morte. Os latinos diziam, a questão sine qua non. Então, se ele está ali se materializando, é porque ele sobreviveu à morte. E aí, quais as implicações dessa sobrevivência, dessa sobrevida? Que implicações éticas se podem tirar desses fenômenos? Foi assim que Kardec fez. Kardec, quando entrou em contato com os espíritos, foi através do fenômeno, chamado as mesas girantes. As mesas giravam, os médiuns punham as mãos sobre a mesinha chamada pé de galo, de tripé, eles punham as mãos ali, a mesa girava. Mas eles tiravam as mãos, as mesas continuavam a girar. E aí as mesas corriam a sala inteira. E aí alguém pôs um lápis, por sugestão dos espíritos, através de tipologia alfabética, alguém pôs um lápis num dos pés da mesa. Então a mesa se equilibrava na ponta de um lápis, sem quebrar, e escrevia páginas belíssimas, de cunho filosófico, científico, etc. A mesa sozinha, então a mesa pensa, foi o que Kardec fez assim, a mesa escreve uma página dessa, ela pensa? Claro que não. Alguém estava utilizando a mesa para escrever. Quem era esse alguém? Perguntou Kardec. O espírito. Então, ali estava, diante do futuro codificador do espiritismo, um fenômeno que mereceria, como mereceu, acurado exame. E foi assim que sucedeu. Ele descobriu por detrás das mesas que giravam os espíritos. Foi realmente uma revelação notável, revolucionária para a humanidade. Porque os espíritos sempre se comunicaram, desde eras recuadas, sempre. Há registro entre os gregos, romanos, egípcios, os caldeus, babilônios, sempre os espíritos se comunicaram. Mas não sob a observação de um pesquisador como Kardec, e depois como William Crookes e tantos outros. Então a mesa estava ali girando, a mesa estava escrevendo. Que fenômeno era aquele? Aí Kardec, que era um pedagogo, ele falava 8 idiomas, era poliglota, foi um dos maiores discípulos de Pestalozzi. Ele ensinava química, biologia, matemática. Não era um qualquer, não. Era um cientista. E ele começou a investigar esses fenômenos. E aí deu assim de frente, né, vis a vis com os espíritos, os seres da dimensão incorpórea, ou da dimensão imponderável. E aí esses espíritos começaram a conversar com Kardec através dos médiuns. Ou então através da chamada escrita automática, ou através da psicografia, ou através da escrita direta.
A escrita direta já era um meio mais sofisticado, embora a mesa girante também, o que ela escrevia pode ser classificado como escrita direta, mas agora a escrita direta era outra. Kardec punha papel, lápis dentro de uma gaveta, fechava, punha a chave, né, pendurada numa corrente, e aí esperava durante 40 ou 45 minutos. As médiuns entravam em transe silencioso, e aí, que há transes ostensivos, né, às vezes agitados, e aí esperava. 40 minutos depois ele abria a gaveta, ali estava uma mensagem de um espírito, como por exemplo, Fénelon, gênio do iluminismo europeu, que daria ensejo que a própria Revolução Francesa, os pais do naturalismo foram justamente os iluministas, e um dos maiores iluministas, justamente Fénelon, estava se comunicando ali com Kardec através da escrita direta. Aí Kardec põe somente o papel e não o lápis, papel puro. Quando abre a gaveta, está lá uma mensagem. Ele aí tira o papel. Quando ele abre a gaveta, estava uma mensagem. O papel no papel, e ainda de quebra tinha um lápis. Então os espíritos fizeram, chama de aporte. Foi aí que ele começou a se interessar por essa questão do aporte. Aporte quer dizer, é o transporte, é o translado de objetos para lugares fechados e vice-versa. Foi um estudo pioneiro de Kardec. Até aquela data, não se havia ainda estudado essa questão. Ninguém se preocupou em estudar a questão do aporte. E esse fenômeno de aporte pode ser observado ao longo da história do homem. Há muitos casos que eu registrei de aporte na antiguidade. Mas pela primeira vez estava sendo realizado sob a vista, sob a supervisão de um espírito percussiente, inteligente, como Kardec. Então, ele abriu de par em par as portas de um novo mundo, o mundo dos fenômenos espíritas. Quando falam aqui na televisão, quando tratam de fenômenos, eles não se referem a Kardec como pioneiro, embora nós encontremos antes de Kardec pesquisas no campo do magnetismo, como o Barão Denis de Potet, como o François Deleuze e tantos outros, na Sociedade Swedenborgiana em Paris, mais tarde a Sociedade do Magnetismo. Então nós encontramos nessa sociedade uma pesquisa limitada, mas de qualquer maneira significativa, com alguns médios que mais tarde iriam trabalhar com Kardec. Mas quem realmente se debruçou sobre tais fenômenos, tentando encontrar sua gênese, a sua razão de ser, foi Kardec. Ele aí escreve um livro, justamente resultado do diálogo que ele estabeleceu com os espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec perguntava, os espíritos respondiam. Então ele se limitou, foram 501 perguntas e suas respectivas respostas, sem comentário nenhum do codificador. Que, por sinal, eu tenho essa primeira edição. Aqui no Brasil é conhecida a segunda edição. A primeira de 1857, a segunda de 1860. E nessa segunda edição, Kardec amplia, bota 1018 perguntas, e aí tece comentários sobre as respostas dadas pelos espíritos. Então, ali estava sendo lançada em Paris a ciência espírita, a filosofia espírita e a ética espírita. Então, primeiro os fenômenos.
o porquê dos fenômenos. Quando Kardec começou a investigar o porquê dos fenômenos e quais as causas dos fenômenos e as consequências filosóficas, aí nasceu a filosofia espírita. E aí, o porquê da sobrevivência, quais as consequências, estabeleceria então, seria estabelecida uma interação entre a sobrevivência do espírito e o processo, não é, sociológico, político, social, moral. Nesse momento nascia a ética espírita, que é peculiar, é diferente da ética meramente humana, porque a ética espírita atinge o ser em duas dimensões específicas, a dimensão corpórea e a incorpórea. Então seria, grosso modo, seriam respondidas, grosso modo, aquelas três grandes perguntas do homem, que sempre inquietaram os pensadores, os filósofos: de onde venho, quem eu sou e para onde vou. A doutrina espírita conseguiu finalmente responder a essas três e dialéticas perguntas: de onde venho, quem eu sou, quem ou que eu sou e para onde vou. Então, qual o destino do homem? Quando diz para onde eu vou, ele está especulando sobre o que se chama de teleologia. Então, Kardec reformula a teleologia, chamada cristã, com a teleologia espírita. Porque a teleologia tida como cristã leva o homem para o inferno, para o purgatório, para o céu. Então, o homem tem uma destinação própria, que ele não pode fugir, com base em quê? No seu comportamento, nos pecados, nas suas posturas. Então, existe uma ética cristã? Existe, mas uma ética estiolante, perniciosa, porque o homem erra e vai para o inferno. Mas o homem que erra e não quer ir para o inferno, recebe absolvição através dos sacramentos. Então criou-se uma ética distorcida. Aí Kardec vem e reformula isso. Daí a perseguição ferrenha a Kardec e a própria doutrina espírita, cuja repercussão nós encontramos hoje, em 1998, quando alguém diz assim: eu não acredito nessas coisas. Ele está revelando a lavagem cerebral que fizeram no Brasil. Então Kardec reformula a ética cristã, ou tida como cristã, que não é do Cristo. O epíteto Cristo, a expressão Cristo surgiu depois, Jesus nem sabia que era Cristo. No século III da nossa era, ele foi tido como ungido Cristo. Aliás, tomado de empréstimo até uma expressão dos Upanishads na Índia. Então Kardec reformula essa ética e põe em lugar dos sacramentos ou da absolvição a lei de causa e efeito. Olha, minha gente, é pena que nós não tenhamos espaço para divulgar isso. No momento que Kardec põe em lugar da absolvição pelo sacramento a lei de causa e efeito, ele resgata a inteligência divina, principalmente em relação às posturas do homem em sociedade. Ele realmente foi algo assim notável, eu vou dizer até maravilhoso. A lei de causa e efeito, é aí que reside todo o processo filosófico e ético da sociedade, ou das culturas humanas em qualquer latitude, com base na ciência do espírito. Sem a ciência do espírito não se pode falar em lei de causa e efeito. Sem lei de causa e efeito não se pode falar em ética. Mas não essa ética malsã, criado pelos delírios filosóficos da Hélade clássica, mas a ética espírita, que se sobrepõe a todas as éticas,
Porque ela dá ao homem um lugar, um destino que ele mesmo traça. Kardec e os Espíritos revelaram o seguinte: olha, o destino do homem depende do homem e não de Deus. Porque Deus deu ao homem a liberdade de agir. Se Ele deu a liberdade de agir, se nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, nós temos que assumir a responsabilidade pelo que nós perpetrarmos na sociedade, em seus segmentos. A família, o trabalho, a religião, até a própria religião. A vida social. Ele redimensiona sociologicamente a religião. Ele redimensiona eticamente a religião. E dá aquele coup de grâce, né? aquele golpe de misericórdia na antropologia do seu tempo. Quando ele, no Livro dos Espíritos, fala em reencarnação, fala em evolução, e olha que 2 anos depois, 1859, surgiria Darwin como salvador da pátria. Charles Darwin, a teoria da seleção natural, a origem do homem. A origem do homem, coisa nenhuma. A origem do homem. Que origem triste, tacanha, medíocre, simiesca. Que seleção natural, que não é nada de natural desde que estabelece privilegiados e sacrificados. Que lei é essa natural? Que para uma espécie sobreviver, a outra tem que fenecer, tem que desaparecer, tem que ser imolada, sacrificada. Isso é justiça? Se pensar nessa evolução sem Deus, o homem está delirando. Se pensar nessa evolução com Deus, quem delirou foi Deus e o homem. Olha, ambos deliraram. Então Kardec redimensiona tudo isso. Quando pegar no Livro dos Espíritos, os pensadores, os nihilistas, mais tarde os próprios existencialistas, quando eles se debruçaram, eles estudaram sobre o Livro dos Espíritos, eles tremeram nas bases. Eles não acreditavam no que estavam vendo, no que estavam lendo. Todos os valores éticos vieram por água abaixo, baseado na religião, baseado numa sociologia capenga, que só analisa o homem do berço ao túmulo em suas culturas, enquanto que a sociologia espírita transcende os limites do túmulo, enquanto que a antropologia espírita revela um homem eterno, que vem através do tempo desenvolvendo as suas potencialidades naturais. Então olha, foi eu mesmo, que eu digo abertamente, eu fui marxista, né? Fui de diretório acadêmico da Faculdade de Direito em 1968, época da Revolução. Vejam só, diretório acadêmico da Faculdade de Direito, que era o mais radical, talvez, do Brasil. Só comparável à Universidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí, quando eu me debrucei sobre o Livro dos Espíritos, depois de ser chamado a liça espiritista, foi pelos fenômenos, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, eu também tremi nas bases. Meu Deus, quanta ignorância eu admiti, quanta bobagem. Perdi tempo precioso em pensar que o homem nasceu para a sua dissolução completa. O homem é um ser inútil, já diziam os existencialistas. É um ser frustrado, porque ele tem a perspectiva da morte. E como nós temos entranhadamente a perspectiva da morte, tudo perde seu intrínseco valor. Nós vivemos fruto de um ato mecânico, mecanicista.
Quem somos nós depois da morte? Nada. Era assim que eu pensava. E muita gente ainda pensa. Até hoje. O que vai acontecer comigo depois da morte? Será que existe realmente espírito? Aí quando aparece um programa de televisão mostrando alguns fenômenos, é um Deus nos acuda. É um fato natural a sobrevivência. Não tem nada de sobrenatural. O aparecimento de um espírito após a morte é um fato natural. Não tem nada de fantástico, nem de extraordinário. É que nós, somente no mundo ocidental, nós fomos educados para ter medo da morte, para temer o espírito, a alma do outro mundo, o fantasma, o espectro. Ele não devia voltar, mas se ele se atrever, se ele cair na asneira de retornar ao plano corpóreo, ele é estupidamente rechaçado. Exorcismos, caça-fantasmas, e aí por diante. Ou então, alucinação. Você precisa urgentemente de um psiquiatra. Se a pessoa vira um espírito, é um candidato ao Lexotan, foi mais? Ocadil, está famoso esse Lexotan. É um candidato natural, porque viu um espírito. Veja o que fizeram com a humanidade. Reduziram a nada, a zero, ao medo. Foi isso que fizeram com a humanidade. Medo, pânico. Uma doença assombra, assusta. E se for uma doença, um câncer, por exemplo, você está com câncer, pronto, acabou tudo. Aí a depressão, acabou, encerrou, finito. A pessoa está como num corredor da morte. Ela se sente, uma vez eu me disse, olha, eu me sentia, antes de conhecer a doutrina espírita, eu me sentia no corredor da morte. A morte estava inevitavelmente me esperando. Eu digo, estava esperando você, como está esperando todo mundo. Todos nós. Agora, se tudo acaba com a morte, nós estamos perdendo tempo aqui. Não é não? Eu devia estar em casa, me distraindo, assistindo televisão, embora medíocre, mas estava. Em vez de eu estar aqui perdendo meu tempo, e vocês também. Não é? Então tudo acaba na morte. Todas as religiões, todas, pregam isso. E todas, convenientemente, dizem aos seus profitentes, aos seus sectários, olha, vocês não se preocupem, que aqui vocês vão para o reino de Deus. Podem ficar tranquilos, contanto que enche o envelope aí. Cadê o envelope? Quanto mais, aí, quanto mais é dando, né, que se recebe. É porque aqui é o contrário, é recebendo que se dá. A gente não pode dar sem ter. Então Kardec revela essas questões notáveis, esses princípios, melhor dizendo. A reencarnação. Olha, 1857, falar em reencarnação na Europa, ele foi pioneiro. Pegue o Livro dos Espíritos e leiam lá sobre parentesco, a morte das crianças, né? A justiça da reencarnação, o porquê da reencarnação. Nada, eu não acredito. Então, se a pessoa não acredita na reencarnação, em que ela vai acreditar? Que nasceu por acaso? Alguém resolveu ter relações sexuais com alguém e ele nasceu. Pronto. Às vezes é fruto até de um momento de, sei lá, nem de prazer. Uma necessidade fisiológica. Que coisa mais medíocre. Como é que eu posso me considerar assim? Nós estamos acima desse mecanicismo estúpido, desse processo
embrutecido. Eu não posso perfilhar uma coisa dessa. Eu estaria me violentando. É uma violência. Eu estaria me negando como ser dentro da existência. Parafraseando o próprio Sartre. Mas o ser dentro da existência, não segundo as suas postulações, mas segundo as concepções imortalistas. Então, revelar ao homem que ele é um ser imortal, e é isso que Kardec pretendeu. Revelar ao homem que ele é responsável pelo que ele faz. Olha, isso sacudiu as estruturas da cultura francesa. Foi um baque. Tanto que Honoré de Balzac, quando Théophile Gautier, um dos mais expressivos literatos franceses, quando Théophile Gautier escreveu um livro, Kardec ainda estava reencarnado, sobre o espiritismo, sobre princípios espíritas, e Théophile Gautier não era espírita, mas deve ter lido e leu o Livro dos Espíritos. Esse livro eu sempre cito, é O Ignorado Amor. Esse romance que as pessoas deviam ler. É o primeiro romance espírita. Aí Honoré de Balzac saiu arrasando com o espiritismo. Kardec escreve um artigo memorável na Revista Espírita, que ele fundou em janeiro de 1858, e mandou cópia desse artigo para os jornais franceses. E publicaram. Ele pediu direito de resposta. Ele arrasa com Honoré de Balzac. Olha só, Honoré de Balzac, um grande, um gênio da literatura. Mas Kardec reduz a zero. Ele não respondeu nada. Ficou calado. Ia responder o quê? Ele ia confessar de público que era uma futura carniça? Ele ia confessar de público que era um gênio fadado à morte, à dissolução do corpo, como um rato? Ele preferiu calar. Ele não disse mais nada. O que é que ele podia? Ele podia afrontar, não Kardec, mas afrontar princípios que são, na sua interpretação, que dão na sua interpretação o lugar que o homem merece no contexto social. Negar todas as forças expressivas da existência. Ele, como Anatole France também, Prêmio Nobel de Literatura, como o próprio Anatole, quando ele deu de testa com Leon Denis na cidade de Tours. Anatole France, não é, o gênio da literatura, escreveu uma obra chamada sobre Jeanne d'Arc, que Leon Denis rebateu. Quando ele entra em contato intelectual com Denis, ele recua diante das argumentações de Denis, com base no problema do ser, do destino e da dor. Daí surgiria um livro, os maiores livros de Denis. Surgiu não em função do debate que ele teve com Anatole France, mas surgiu em função das ideias que então prevaleciam e ainda prevalecem, tanto nos meios cultos, como nos meios incultos, sobre a morte, sobre a vida, sobre o destino do homem. Porque existe uma paridade que se sustenta na lavagem cerebral. O homem aqui, do povo ignorante, diz: eu não acredito nessas coisas. O intelectual do lado de cá diz a mesma coisa. Isso é lavagem cerebral. O intelectual aqui, o professor da universidade, o homem culto, tem a mesma linha de pensamento, tem o mesmo ente de razão que esse daqui, que vende verduras na feira de São Joaquim. Isso é que devia
deprimir o intelectual. Se não é possível, como é que eu penso como ignorante? Porque é ignorante. Ou então fizeram com que ele se portasse como um ignorante. E fizeram com que o ignorante se portasse como um professor universitário. Veja que absurdo. É irônico até. É um libelo. Criar um libelo existencial, de tal forma que chicoteia o pobre, o rico, o intelectual e o ignorante. Criaram tudo isso e ninguém percebeu. E todo mundo abaixa a cabeça. Não, é aí, ó. Começa a prestar homenagem a isso tudo que está aí. Não só no campo da religião, mas da ciência. A ponto de hoje, nos Estados Unidos, as pessoas desencarnam ou entram em morte cerebral e os seus corpos são doados a uma instituição. Doados não, são levados a uma instituição. E lá eles ficam em nitrogênio líquido, tiram a cabeça, separam, para quando, mais tarde, a ciência descobrir a cura daquele mal que vitimou o mumificado, que é a mumificação em termos modernos, aí aplicam remédio e ele volta à vida. Pagam milhares de dólares, ficam em cilindros de aço inoxidável, dentro de uma sala super refrigerada, ali, esperando que mais tarde, quando descobrirem a cura, pronto. Isso agora, 1998, veja a concepção que as pessoas têm de vida e de morte, de imortalidade. É por isso que andaram aí em busca da fonte da juventude, da eterna juventude, do santo graal. Quantos já buscaram se perpetuar no corpo? Milionários que não entram em contato com ninguém, ficam em câmaras, né, ionizadas, esterilizadas, não se mistura com nada para não pegar uma doença. Isso tinha um milionário americano que vivia na cobertura de um hotel em Las Vegas. Era o hotel todinho. E ele, quando contactava com a pessoa botava uma máscara, ele botava uma roupa especial. Veja só. Ele ia para o aeroporto para pegar o jato dele, ele ia num lugar esterilizado. Resultado, um dia, numa dessas viagens, teve um infarto violento e pacotou. Acabou a folia ali. Pronto. Foi um infarto fulminante. Quando ele chegou em Nova York, já estava mortinho, já estava lá, durinho. Então eu vejo as pessoas brincam com a vida. Isso daí é o suprassumo, não é da descrença, não. É da imbecilidade mesmo. E com direito à baba. É um caso patológico. Então, nós espíritas, quando revelamos isso, Bernardo está falando contra a religião. Não, Bernardo está falando contra a religião. Não estou falando contra nada. Eu estou expondo os fatos, como Kardec me ensinou. Ele também foi rotulado de anticristo. Achava que ele queria derrubar as religiões. Ele não queria derrubar nada, ele queria mostrar ao homem aqui: olha, meu amigo, você é um ser eterno. Você é responsável por tudo que você fizer. Ninguém vai lhe salvar, a não ser você mesmo. Por isso que Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Então, ele revela na doutrina espírita. É por isso que muita gente vai embora, porque não quer assumir responsabilidades. Não? Apronta, vai lá num determinado local, faz lá umas práticazinhas, reza 552 Ave Marias e sai salvo. Que coisa bonitinha, né? É mesmo que taxímetro. Zerou. Pronto para fazer outras misérias. E aí, pronto. Se está na hora da morte, alguém vem e absolve.
Ora, isso depõe contra a inteligência divina. E onde está a lei de Deus? Kardec perguntou aos espíritos: onde está? Aí os espíritos disseram: na consciência dos homens. Que resposta magnífica, completa. É um axioma. Onde está a lei de Deus? Na consciência dos homens. Não está em Bíblia, não está nem no livro dos Espíritos, não está em lugar nenhum, está na nossa consciência. Isso é notável. Daí surge a culpa, daí surge o remorso, daí surge o arrependimento. É a lei sendo acionada. E eu, se eu me arrepender do que fiz, como vou reparar se eu só vivo uma vez? Eu vou sair aquele ser frustrado de que falam os existencialistas? Eu me arrependo de ter cometido um delito moral que fugiu, que escapa da legislação humana. Aquilo me corrói, aquilo me incomoda, me inquieta. A culpa toma conta de minha consciência. Aí eu digo: eu quero resolver essa questão, eu quero me livrar dessa culpa, eu quero reparar o erro que eu cometi. Isso já no fim da vida física. Como eu vou reparar? Eu estou morrendo. E depois da morte, nada. Como eu posso reparar esse erro tremendo que eu cometi? Esse erro moral. E aí, nenhuma oportunidade me será dada. Que Deus é esse que me cria e não me dá oportunidade de me reabilitar? A própria legislação humana dá, em tese, mas dá. Em tese, o indivíduo vai para a reclusão e aí ele é reeducado, quer dizer, seria reeducado, mas não é, que a vida carcerária piora ainda o indivíduo, mas em tese, vejam só, aí ele seria recuperado e devolvido à sociedade. Então o próprio homem estabeleceu essa oportunidade legal de a gente se reabilitar e retornar ao núcleo social onde nós cometemos o delito. Está se devolvendo uma pessoa recuperada, em tese. E a lei divina? Se a lei do homem concede essa oportunidade, a lei de Deus não concede? Por que que o homem constatou que ele devia ser contemplado com esse benefício, com esse recurso? Mas a lei de Deus não, morreu, acabou. Você vai levar suas culpas, vai levar seu remorso, seu arrependimento, tudo para o túmulo. E ainda por cima, ainda acham que nós vamos ser julgados. Então, se Deus não me deu uma oportunidade de reabilitação, por que Ele vai me julgar? Por que essa condenação? Que condenação estúpida, incoerente, atenta contra a inteligência do nosso Criador. O certo seria: Bernardo, volte e vá reparar o que você fez. Isso sim, isso é justo. É aí que está a justiça da reencarnação, de que fala Kardec no Livro dos Espíritos. Nós volvemos ao palco das nossas ilusões. Nós retornamos ao mundo como sociedade para reparar os erros que nós cometemos. Isso que se chama de evolução. É isso que chama de sociologia espírita. É isso que chama de pedagogia divina. É Deus como pedagogo, realizando o trabalho notável de conceder o homem, a ele mesmo o homem, a faculdade de crescer moralmente pela reparação do erro. Por isso que se diz sabiamente: nós aprendemos com o erro. E eu digo, não sabiamente, nós aprendemos reparando o erro. Então o erro não me ensina. O que me ensina é a vontade de superar o erro.
de desfazer o que eu fiz, de reavaliar as situações que eu criei, como essa peça, a Pedra no Lago, de Lúcia. O que é a Pedra no Lago? Cria o quê? Centros, círculos concêntricos. Quando jogam a pedra à flor d'água, os círculos, os nossos atos têm uma repercussão concêntrica. Nós cometemos um ato e ele se distende concentricamente. São as repercussões. Todo ato gera repercussão, seja ele qual for, até em pensamento. E aí, como resolver essa questão? Nós somos seres que vão ficar pendentes ou não? Vamos desaparecer do túmulo e a oportunidade. Aí observem o processo obsessivo. Que é a obsessão, se não a cobrança? Se o homem não acredita na lei de Deus, ele quer fazer justiça com as próprias mãos. A obsessão decorre justamente da incredulidade, da descrença e da falta de ensinamento ao homem da lei reparadora de Deus. Ele vem e começa o ato chamado obsessivo. Ele quer ali ser juiz e algoz. Todo obsessor não acredita na justiça divina. Porque se acreditasse, diria assim: eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Eu não devo ser algoz de quem me feriu, de quem me magoou, de quem me desprezou, de quem me aviltou moralmente. Para isso existe a lei maior que a lei de Deus. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, porque eu estarei cometendo uma injustiça. Eu estarei também em curso na lei de Deus, porque não é que eu não soubesse perdoar. O perdão não exime o indivíduo da culpa. Perdoar não resolve o problema. O que resolve é reparar o problema. É muito diferente. Aí surge uma questão muito especiosa quanto ao problema do perdão. O perdão das ofensas. O mais interessante, o mais coerente, o mais justo, o mais divino será o homem um dia não perdoar porque não se ofendeu. Isso é que é lei de evolução. E você estava sumido. Aí que a gente vai entrar no chamado, na criação ou na projeção divina. É uma questão muito especiosa, já discutida pela Teodiceia. Nós somos projeção de Deus ou somos criação de Deus? Os espíritos responderam a Kardec: nós somos criações de Deus. E Deus não está apartado, foi sua inteligência sobre as inteligências subdivididas. Certo? Ele não entendeu. Agora, tem uma coisa: a inteligência de Deus será percebida por nós à proporção que a nossa inteligência se amplie e se aprofunde. Qual é o conceito que eu faço hoje de Deus? Será o mesmo conceito que eu farei daqui a 1000 anos? Que eu estarei existindo daqui a 1000 anos? Os nossos antepassados, que ideia faziam de Deus? Igual a nossa? Então, Deus cresce, Deus evolui, entre aspas, com o homem. Quanto mais a inteligência se desperte, quanto mais se aprofunde o senso ético, mais Deus se torna, não é, inteligente. Nós estabelecemos esse conluio natural e existencial. E pronto. Vai para cada hora. Vá na livraria que a gente conversa. Viu? Porque são assuntos assim, dados a um processo
mais transcendental, entendeu? Kantiano. Você precisa estudar Kant. Já estudou? Nietzsche. Já estudou? Locke. Já estudou? Então, pronto. Estude, você vai ver quem é Deus. E muita paz para vocês.